Boa noite para você de casa. O NTV News chega nesta sexta-feira. Comerciantes patenses se reúnem com o prefeito Falcão para discutir impactos das mudanças no trânsito com o corredor de ônibus. Atrasos na coleta de lixo continuam acontecendo em Patos de Minas. Na edição de hoje a gente vai mostrar também. Veículos roubados em São Paulo são recuperados pela PRF na BR-365 em Patos de Minas. Operação deflagrada pelas polícias civil e militar apreende drogas e 2 pessoas são presas. Suspeito de estuprar a enteada em Patos de Minas é preso na Bahia. Sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. A DESP completa 25 anos. Diminuem as doações no imposto de renda para fundos e projetos sociais em Patos de Minas. Voluntários, estudantes e ambientalistas realizam peixamento no distrito de Areado. O aumento na expectativa de vida do brasileiro. Pagar dívidas, guardar ou gastar. Dicas de como usar o 13º salário que teve a primeira parcela depositada hoje. E a formatura dos alunos de projeto que previne afogamentos. Destaques do NTV News que já está no ar. As polícias civil e militar deflagraram hoje a segunda fase da Operação Tiro no município de Rio Paranaíba. Foram apreendidos diversos materiais e 2 pessoas foram presas. A operação da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, teve como foco o combate ao tráfico de drogas em Rio Paranaíba. Foram expedidos mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante as buscas, os policiais localizaram maconha, pedras de crack, 2 balanças de precisão, além de telefones celulares e dinheiro. 2 homens de 25 e 26 anos foram presos durante as ações. A operação contou com a participação de policiais civis de São Gotardo e Tiros, além da Roca de Patos de Minas. Homem suspeito de estuprar a enteada de 8 anos de idade em Patos de Minas, após trancar a esposa no quarto enquanto ela dormia, foi preso na Bahia. O fato aconteceu no dia 10 de novembro deste ano. O homem estava em casa com sua esposa e enteada de 8 anos e a esposa estava no quarto dormindo. Ele se aproveitou do momento, trancou a porta e foi até a sala atrás de sua enteada, onde teria abusado dela. Naquele momento, então, a menina correu para o quarto em busca da mãe, verificou que a porta estava fechada e, chorando, a mãe já tinha acordado ali naquela situação. Segundo informações, o próprio suspeito abriu a porta, a menina relatou para a mãe o que havia acontecido, o homem confessou, se desculpou e fugiu. A partir daquele momento, então, foi expedido um mandado de prisão para localização desse suspeito. O homem já tinha passagens pela polícia em relação a crimes sexuais. Em Perdizes, ele foi acusado de estuprar uma criança de 7 anos e em Três Marias foi acusado de importunação sexual. Após o fato, então, ele fugiu, havia um mandado expedido em relação a ele e ele foi localizado nesta quinta-feira na cidade de Irecê, na Bahia. Foi possível que ele fosse localizado em razão do trabalho em conjunto da Polícia Militar, que recebeu informações, e da inteligência da Polícia Federal de Uberlândia. Ainda não há informações se esse suspeito será trazido de volta para Patos de Minas. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas recuperou na manhã de hoje 2 veículos roubados durante fiscalização de trânsito na BR-365. O HB20 e a motocicleta, que foram roubados e clonados no estado de São Paulo, estavam sendo transportados para a Bahia em uma cegonha. Os policiais verificaram que havia indícios de adulteração nos elementos dos 2 veículos e constataram as irregularidades. O motorista da cegonha forneceu os dados dos supostos proprietários, que foram qualificados como autores do crime. O carro e a moto foram removidos para o pátio da Polícia Civil de Patos de Minas e poderão ser devolvidos aos seus reais donos. A seguir, você vai ver que diminuem as doações do imposto de renda para fundos e projetos sociais em Patos de Minas e a celebração dos 25 anos da ADESP. A Agência de Desenvolvimento Econômico de Patos de Minas, a ADESP, celebrou nesta quinta-feira os 25 anos de trabalho dedicados à promoção de políticas públicas, geração de emprego e crescimento sustentável no município.
A Agência para o Desenvolvimento Econômico de Patos de Minas, a ADESP, comemora 25 anos de atuação, com um histórico marcado por projetos que transformaram a cidade e a vida de seus habitantes. Desde sua fundação, em novembro de 1999, a entidade qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesses Públicos tem desempenhado um papel crucial na promoção de políticas públicas, geração de emprego e renda, e na organização do crescimento do município. O principal objetivo da ADESP é proporcionar um ambiente sustentável, favorável ao desenvolvimento econômico e social de Patos de Minas. E a gente tem trabalhado isso ao longo desses 25 anos. Entre os marcos mais relevantes da história da ADESP estão iniciativas voltadas para a capacitação profissional, a promoção de feiras e eventos de negócios e parcerias estratégicas que resultaram em melhorias na infraestrutura urbana. Vou citar alguns, com certeza eu vou esquecer alguns, mas eu posso te falar que o Banco da Gente, as Marias Artesãs, agora nós lançamos recentemente a marca da cidade, o Farol, que hoje está na Unipam. Então, assim, tem vários projetos relevantes e que saiu de dentro da ADESP. Projetos como o apoio às Marias Artesãs, iniciativa que valoriza o trabalho artesanal e promove a inclusão econômica de mulheres, são apenas exemplos do impacto positivo da agência. Esse reconhecimento desse trabalho é muito importante. Eu conheci a ADESP desde o seu início, estive sempre junto com eles, a gente trabalhando, tentando de alguma forma, divulgar o turismo da cidade e também a importância dessas pessoas que estão lá trabalhando. Então foi sim um trabalho muito importante, muito conjunto entre as pessoas, porque ninguém cresce sozinho, A celebração dos 25 anos também é um momento para olhar para o futuro. Não podemos parar por aqui, que seja o primeiro capítulo de uma grande história, e é muito importante a gente fazer essa celebração para demonstrar o nosso agradecimento por todos esses que contribuíram ao longo desse período. Pessoas físicas e jurídicas que têm imposto a pagar no imposto de renda podem ajudar projetos e fundos sociais que conhecem, destinando parte do valor que é devido. Porém, mesmo sem custar nada a mais, as doações em Patos de Minas têm diminuído. Parte do valor devido no imposto de renda pode ser destinado pelo contribuinte a projetos e programas sociais de incentivo à cultura, esporte, produção audiovisual e saúde, e aos fundos os direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa, para a cidade que escolher. Se essa escolha não for feita, o dinheiro vai para a União. Um mecanismo que a gente chama de renúncia fiscal. Então, na verdade, o Tesouro Nacional, ele abre mão, ele renuncia o direito de receber esses recursos para que eles fiquem no município. Então, quando eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda, ao fazer a declaração, eu vou emitir uma DARF, ao invés de ser uma só, se falando de uma maneira bem prática, eu vou emitir duas DARFs. Então, uma destinada para o FIA e outra DARF que vai seguir para o Tesouro Nacional. Então, a grande vantagem é que esse recurso tem a possibilidade de estar no nosso município, contribuindo com as crianças, com os adolescentes, e é uma forma também de gerar emprego e renda também no nosso município para as pessoas que vão trabalhar nos projetos. Só com o fundo destinado à criança e adolescente, 17 entidades assistenciais de Patos de Minas podem ser beneficiadas, como a Associação Esperança Azul, que atende a 110 crianças com transtorno do espectro autista. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 4 projetos aprovados e hoje, se nós conseguimos atender 110 crianças, é graças ao FIA. Então, é muito importante que toda a população tenha consciência de destinar parte do imposto de renda para o Fundo da Infância e do Adolescente, para estar ajudando as entidades e todas as associações aqui de Patos de Minas. Esse ano, nós tivemos os 4 projetos, que é da musicoterapia, a multicultura, alfabetização e letramento e iniciação esportiva. Conforme dados da Receita Federal, em 2024, Patos de Minas tem mais de 14.400 contribuintes que podem realizar doações e que geraria um valor de quase 10 milhões e 300 mil reais para ajudar projetos e fundos sociais. Porém, 444 contribuintes fizeram destinações e o valor foi de pouco mais de 892 mil reais, menos de 10% do potencial de doações. Considerando todas as doações, já que contribuintes de outras cidades podem escolher para onde vão doar,
Patos de Minas recebeu quase R$1.871.000. Mas em relação a 2023, as doações caíram. Só de moradores de Patos de Minas no ano passado chegaram a quase R$1.192.000. E considerando outras cidades, resultaram em um montante de pouco mais de R$1.237.000 de doações. Mas a expectativa é de que essa queda seja interrompida e que o número de doações aumente com a possibilidade do contribuinte escolher para qual entidade ou projeto vai doar. É a possibilidade do doador poder escolher para qual projeto ele vai encaminhar a sua destinação. Porque até então, antes, uma das questões que os empresários às vezes reclamavam um pouco, mas eu vou fazer a destinação para o FII, mas para qual entidade, para qual projeto? Ele não poderia escolher. Então tem uma lei que foi promulgada em 2023, que agora esse doador pode escolher para qual instituição, para qual projeto que ele tem mais afinidade, mais interesse que ele vai fazer a sua doação. Uma das formas de doar é diretamente na declaração do imposto de renda, um procedimento simples e que faz muita diferença a quem recebe. Você não vai ter custo nenhum para poder fazer essa doação, né? Nenhum tipo de custo. Você vai simplesmente, como eu falei, né? Dei esse exemplo aqui, ao invés de emitir uma DARF, você vai emitir 2 DARFs, mas uma forma muito fácil realmente de fazer e que a gente vai estar contribuindo. Acho que o principal recado que a gente tem com relação ao Fundo da Infância é a gente entender que existem crianças e adolescentes que precisam no nosso município, né? Que realmente a gente pode, se é um recurso que ele está aí, que ele está indo. O News tem a previsão do tempo para o fim de semana. Você vai ver que voluntários, estudantes e ambientalistas participaram de fechamento no distrito do Areado nesta sexta-feira. E atrasos na coleta de lixo em Patos de Minas continuam acontecendo. A gente mostra agora a reclamação de um morador de Patos de Minas. Mesmo com a caixa de correio exposta, a conta de energia nem sempre é colocada no local adequado. O morador do bairro Nova Floresta mostra como tem recebido a conta de energia. Ao invés da tarifa ser colocada na caixa de correspondência que está exposta, às vezes é deixada dessa forma, no portão. Nós estamos em época de chuva, passa a criança aqui, somos seu talão, depois de repente o talão não aparece, só a conta vem cobrando depois e eles querem de qualquer forma cobrar sua indenização, né? Que somos talão, a gente às vezes passa desapercebido porque não colocou na caixinha de correio. Sobre isso, a CEMIG disse por meio de nota que a prioridade de entrega da conta é por meio da caixa de correspondências. Porém, se a casa não tiver, pode ser deixada no portão, por exemplo. No entanto, não é o que tem acontecido nesta residência que mostramos. Está lá a caixa de correio, está lá o portão e tem sido deixado. Quase 1 mês e meio depois de iniciar o serviço de coleta de lixo em Patos de Minas, a Concerbras ainda não conseguiu cumprir com o cronograma previsto. As reclamações de moradores continuam. Desde que a Concerbras assumiu serviços de limpeza e coleta de lixo em 16 de outubro em Patos de Minas, foi disponibilizado o cronograma para a coleta. Porém, a empresa ainda não conseguiu se organizar e cumprir os prazos em todas as regiões. No bairro Cônego Getúlio, por exemplo, a coleta deve ser diária, mas não tem sido realizada como mostram as imagens nas ruas Prefeito Camundinho e Nações Unidas. Essa semana, inclusive, a Concerbras foi multada em R$218.000 pela Prefeitura por descumprimento de obrigações contratuais. Questionamos a Concerbras sobre as falhas na coleta do lixo, mas ainda não recebemos resposta. Agora a gente fala da preservação ambiental, né? É um assunto que é sempre bom a gente mostrar aqui, porque tem iniciativa boa. Amanhã de hoje foi realizado o 13º fechamento no Córrego do Arroz, no distrito de Areado. O início da ação foi marcado pelo plantio de uma muda de pau-brasil na Praça Arlindo Porto, em frente à Escola Municipal Major Augusto Porto. A árvore, que é um grande símbolo e que faz parte da história do país, já foi encontrada em abundância em nosso litoral, mas quase foi extinta pelos portugueses, que por muito tempo a exploraram, por causa da sua nobreza e tintura vermelha que dela era extraída. Infelizmente, tem pessoas, que não têm muito amor pelo meio ambiente. Aquela árvore, antes daquela que a gente plantou,
quanto hoje, tinha lá uma árvore já bem grande, ela foi plantada há muitos anos atrás, e aí por questão, né, de sei lá, né, o que é, colocaram substância para poder matar a árvore. Aí nós retiramos uma árvore que já era grande e resolvemos colocar mais uma lá. Os peixamentos que constantemente são realizados em rios pelo país consistem em facilitar o aumento das espécies de peixes nativas daquele local, mantendo o equilíbrio da cadeia alimentar e da variedade biológica da região. Foi pensando nisso que a população de Areado se juntou para realizar mais uma vez o ato que é tão importante para o meio ambiente. Esse é o 13º peixamento e temos a felicidade de, nesse momento, nós ultrapassarmos 700 mil peixes soltos aqui de todos os tamanhos. Em determinados momentos, soltamos peixe de tamanho de até 40 centímetros, o que foi realmente importantíssimo para o Rio Areado e seus afluentes. A Codevasf participou ativamente do transporte dessas espécies. Aqui em Patos de Minas é uma sequência de ações que já foram feitas, aqui é mais uma, de revitalização da ictiofauna nativa. Ou seja, nós estamos devolvendo para o ambiente natural espécies nativas que estão com seu estoque pesqueiro ou baixo, reduzido, ou que de fato está difícil de aparecer, como é o caso da matrinchã. É uma espécie que em boa parte da região da bacia ela já não mais existe. Então aqui é um ponto estratégico porque ela vai conseguir crescer, desenvolver e voltar para um ambiente mais caudaloso, que é o Rio São Francisco. Os alunos que participaram do peixamento agradecem a oportunidade de fazer parte desse momento e reconhecem a importância dessa ajuda. Eu acho importante porque a gente está fazendo isso não é pelos outros, é pela gente. A gente ainda tem muito que viver, muito que aprender e eu acho que a gente devia cuidar para a gente ter um futuro um pouco melhor, com mais água, porque já está acabando, com um ar mais puro e mais limpo pra gente. Ações como essa, além de trazerem um grande benefício para a natureza, servem também como incentivo para que as pessoas não esperem apenas por ações governamentais. Mostram que se cada um fizer a sua parte, podemos mudar o mundo. Patos de Minas está faltando ações mais eficientes na prática, porque tem muitas ações teóricas, mas a teoria não resolve o problema. O que resolve mesmo é fazer a coisa na prática. Pegar e, como costumo dizer, botar a mão na massa. Se disponibilizar, né, para poder ajudar o meio ambiente. O fim de semana deve ser com calor e instabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Confira aí. Previsão do tempo. De acordo com o IMET, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, no sábado, mínima de 22 e máxima de 31 graus. E no domingo, variam de 22 a 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 23 a 32 no sábado. E no domingo, de 22 a 30. Em Lagoa Formosa, de 23 a 30 graus no sábado e de 22 a 29 no domingo. Em Lagamar, variam de 23 a 32 graus no sábado e no domingo de 22 a 31. Em Arapuá, no sábado, a máxima deve chegar aos 30 graus e no domingo, variação de 22 a 28 graus. E em Presidente Olegário, no sábado, mínima de 22 e máxima de 31 graus e no domingo, variam de 22 a 32 graus. A seguir a gente fala sobre o aumento na expectativa de vida do brasileiro e também, vamos falar sobre o 13º, pagar dívidas ou guardar ou ainda gastar. Em dicas para você. Aumentou a expectativa de vida do brasileiro. A das mulheres continua maior do que a dos homens, porém o ritmo foi menor. Os dados da Tábuas de Mortalidade 2023 foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Uma pessoa nascida em 2023 tinha expectativa de viver em média até os 76 anos e 4 meses, 11,3 meses mais que no ano anterior, conforme o IBGE. As mulheres vivem mais que os homens. Enquanto a população masculina, o aumento foi de pouco mais de um ano, passando de 72,1 para 73,1. Para as mulheres, o ganho foi um pouco menor, 10 meses e meio, passando para 79,7.
Outro dado mostra que a taxa de mortalidade infantil caiu 91,5% de 1940 a 2023. Em 1940, a probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida era de 146,6 óbitos para cada 1.000 nascimentos. Em 2023, a taxa passou para 12,5. Outro dado é que entre 20 e 24 anos, os homens têm 4 vezes mais chances de morrer do que as mulheres. Milhões de trabalhadores receberam hoje a primeira parcela do 13º salário. E você? Já tem destino certo para usar a gratificação natalina? Já está usando? Afinal, o que é melhor, né? Quitar dívidas, investir ou guardar? A gente vai mostrar na reportagem. Chega nessa época do ano e muita gente está de olho no 13º salário. A gratificação natalina vai injetar só na economia mineira, até o final do ano, cerca de 29,7 bilhões de reais, 8% mais que em 2023, conforme o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos. Dinheiro que será pago a cerca de 10 milhões de pessoas somente no estado. Ainda de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos, os empregados com carteira de trabalho assinada vão receber 64,6%, 19 bilhões de reais do valor total, e aposentados e pensionistas ficarão com 35,4%, 10,5 bilhões de reais. Os trabalhadores do mercado formal devem receber em média R$ 3.190, redução de mais de 2% do valor pago no ano passado. Uma das explicações do departamento é o aumento de beneficiários no mercado formal. Já o salário extra de aposentados e pensionistas mineiros aumentou e o valor médio esse ano é de pouco mais de R$ 1.680. Pela lei, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro. Mas, como este ano, a data cai no sábado, é preciso fazer o pagamento até um dia antes. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. O benefício já tem destino certo para alguns. Vou juntar, porque eu caso ano que vem, eu preciso de dinheiro. Vou gastar com roupa, sapato. Eu pretendo guardar para fazer uma viagem, a viagem dos meus sonhos. Eu pretendo pagar algumas contas, adiantar algumas coisas que eu posso e viajar, né? Ver minha família. Qual a melhor maneira de usar o benefício? Depende de qual estado essa pessoa está em nível financeiro. Por exemplo, quem tem dívida, o ideal é que essa pessoa tire parte do 13º para quitar essas dívidas. Por quê? Quanto antes você conseguir quitar a sua dívida, menos juros você paga. Não que a dívida tem que ser paga só olhando a taxa de juros. Mas quem tem dívidas, o ideal é ela separar uma boa parte do 13º para estar quitando essas dívidas. Agora, quem não tem dívidas e não tem reserva de emergência, por exemplo, é uma oportunidade para que você faça a sua reserva de emergências para você não ser pego de surpresa no próximo ano de 2025. Qualquer imprevisto que acontecer, você ter o dinheiro para não ter que fazer nenhum empréstimo. Para aqueles que preferem planejamento a curto ou longo prazo, o investimento surge como uma excelente alternativa. O investimento sempre é uma excelente opção. As pessoas não investem porque elas têm medo por desconhecer os investimentos. Mas existem inúmeros canais no YouTube, inúmeros canais na internet em que ensina e tem vários especialistas muito bons no mercado para que você tenha conhecimento e invista seu dinheiro com segurança. É uma excelente opção, sim. O Congresso Nacional tem 3 semanas para votar o projeto de corte de gastos do governo federal. O plano prevê uma economia de 327 bilhões de reais em 5 anos. Em linhas gerais, o ministro anunciou que haverá isenção do imposto de renda para quem ganha salários de até R$ 5.000 e um aumento de tributos para quem ganha acima de R$ 50.000 mensais, passando a pagar o que o ministro chama de um imposto mínimo, com alíquota de 10%. Em relação ao imposto de renda, eu creio que ele vai exigir uma reunião à parte, porque ela é uma reforma. Então, mas em grandes números é o seguinte,
quando tomamos posse, o presidente Lula, ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$ 3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$ 5.000. Como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a R$ 50 mil por mês, ou seja, R$ 600 mil por ano, elas vão passar a pagar um mínimo. Atualmente já existe a taxação progressiva do imposto de renda, mas as medidas propõem o aumento do teto atual. As medidas trariam a atualização dos valores do teto conforme o aumento do valor do salário mínimo. Essas medidas fiscais, essas propostas de mudanças, tudo isso visando a estabilidade financeira, que é uma das bases que se procura sempre em todos os governos de formas diferentes, e nesse atual, a forma que se busca, uma delas, seria via imposto de renda, taxando de forma progressiva as pessoas. Então, taxaria mais quem ganha mais e menos quem ganha menos. Atualmente já existe um teto de isenção do imposto de renda, esse teto aumentaria. O valor hoje, ele é em torno de R$ 2.700 ao mês. A ideia é que esse valor, ele seja sempre pelo menos um salário e meio de teto de isenção, porque o salário mínimo também vai se valorizando, então existe essa proposta, essa meta para que se mantenha proporcional ao salário mínimo de alguma forma. Essa taxação do imposto de renda já estava desatualizada há algum tempo, então o salário mínimo ia se valorizando um pouquinho e as taxações continuavam da mesma forma, então se viu necessário fazer essa modificação. A economista Isabela Amâncio acredita que as medidas terão impactos positivos na economia brasileira, incentivando as classes que mais consomem. Existem economistas criticando bastante, cada um com seu ponto de vista, com seu arcabouço teórico, mas, pelo meu ponto de vista, quando a gente vê pessoas, cidadãos que têm uma renda mais baixa, média, essas pessoas, elas dedicam 100%, 80%, a maior parte da sua renda ao consumo. Quando você dedica a maior parte da sua renda ao consumo, você está direcionando esse valor de volta para a economia. Ele está circulando, ele está movimentando e ele está gerando empregos, ele está gerando produção, riqueza, ele está movimentando essa economia de uma forma geral. Já para as pessoas que ganham 50 mil ao mês, 60, 70 e assim por diante, parte menor dessa renda vai para o consumo, uma parte maior vai para a construção de patrimônio, para a reserva financeira, para investimentos. Então essas pessoas proporcionalmente consumem menos. Então o dinheiro delas volta menos para a economia. Então quando a gente taxa menos essas pessoas, a gente está desestimulando de alguma forma esse movimento da economia. Então essa medida visa beneficiar o consumo das pessoas de baixa, média renda e também beneficiar o movimento da economia como um todo. As medidas propostas passam agora pela fase de aprovação pelo Poder Legislativo, por meio das câmaras. Se aprovadas durante 2025, suas regras passam a valer em 2026. Essas propostas vão ser encaminhadas às câmaras para serem aprovadas. Com a aprovação, esse tipo de medida, que são medidas de tributos, eles demoram 90 dias para entrarem em vigor. Esses 90 dias já vão entrar no ano de 2025. Em relação ao imposto de renda, como o imposto de renda de 2025 é em relação a 2024, já não valeria mais para 2025. Valeria para o ano de 2025, que a gente paga em 2026. Então demoraria um pouco mais para entrar em vigor e para a gente ver isso nas nossas vidas. Seguir aqui do News, sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Você vai ver que comerciantes patentes se reuniram com o prefeito Falcão para discutir impactos das mudanças no trânsito com o corredor de ônibus em Patos de Minas.
Criado com o objetivo principal de prevenir afogamentos, o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros promoveu na tarde de hoje a formatura dos alunos do projeto que incentiva a natação. Todos os anos, milhares de pessoas perdem a vida em incidentes aquáticos que podem ser evitados com medidas simples de segurança. Com esse intuito, o Corpo de Bombeiros criou o programa Prodinata. Nessa primeira turma de 2024 formada, 35 alunos pegaram seus diplomas. O objetivo aqui do projeto, como o próprio nome fala, é o Programa de Divulgação da Natação. Através da natação, que é o foco principal do projeto, com ex-alunos dos projetos de responsabilidade social Bombeiro Mirim e também diversos alunos interessados que se interessam pela prática de natação, busca através da natação um aprendizado de melhorar o condicionamento físico, aprender natação e, muito além disso, busca também as noções de prevenção aquática e segurança, porque muitas das vezes a criança ela não sabe nadar e vem sofrer um acidente. Então a gente busca através dessas ações, além da prática de natação, buscar também a cidadania, o civismo, através aí dos ensinamentos de uma instituição militar reconhecida, como é o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, através aqui hoje formando aí 35 alunos e na expectativa já lançando aí para o ano que vem mais 40 alunos que serão formados aí pelo projeto Prodinata. Próximo à chegada do verão e a busca por se refrescar em rios, piscinas ou lagos, o 12º Batalhão de Bombeiro Militar reforçou com os alunos que se formaram nessa turma a importância de estar preparados e adotarem medidas de segurança para prevenir incidentes na água. O Prodinata ele tem uma característica especial que é um trabalho focado no ambiente aquático. Então a gente trabalha a prevenção, a gente trabalha também atendimento pré-hospitalar e o salvamento aquático, tudo voltado para essa área. Então a gente está formando essas crianças, esses pré-adolescentes para serem pessoas na sociedade que além de poderem se salvar, vão também poder ser agentes multiplicadores dessas informações, criar uma sociedade mais segura, evitar acidentes nesses meios aquáticos. O projeto teve durabilidade de 4 meses e contou com treinamentos 2 vezes por semana. Os pais dos alunos, no decorrer desse curso, notaram que seus filhos ficaram mais disciplinados e confiantes. O projeto desse ajuda bastante, que tira a criançada da rua, Além de aprender a nadar, aprende primeiro socorro, aprende também a civilidade, Como tratar as pessoas, como agir no dia a dia, e educação, que é primordial. Às vezes a gente estranha eles, o jeito deles, muito primordiais e rígidos com os alunos, mas a gente entende que é para o bem deles, para o nosso também. Os alunos que se formaram nessa turma contaram com muito orgulho como estão se sentindo mais confiantes depois do curso finalizado. Eu aprendi a dar nós diferentes, eu aprendi a fazer RCP e outras coisas, ressuscitações para o uso de ressuscitação, sim, primeiros socorros, para ajudar pessoas necessitadas, tipo acidentes, incêndios. Aprendi muitas coisas também na água. Aprendi agora a desengasgar adultos, crianças e muitas outras coisas. Eu aprendi bastante coisa, nado de peito, nado crawl, nado de costa, bastante coisa. Eu aprendi a salvar as pessoas no ambiente aquático, a prevenir de afogamentos, aprimorei meus nados e aprendi o nível do afogado. Eu aprendi a salvar as pessoas quando elas estão afogadas. Você não pode ir direto nela, você tem que fazer lá um esquema para você não poder afogar junto com ela, porque ela sempre vai entrar em desespero, Aí ela vai tentar te agarrar e você vai junto com ela afogar, 90% dos alunos tiveram bom aproveitamento e fizeram sua formatura. Os 10% que não tiveram total aprendizagem voltarão no próximo ano para a turma de módulo 2. Quem tiver interesse em fazer parte, é só ir até a sede do Corpo de Bombeiros na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, de 8h30 da manhã às 4 horas da tarde, onde as inscrições serão feitas e as vagas são limitadas. A gente já está trabalhando, a gente já disponibilizou algumas vezes o link de inscrições para as vagas que são limitadas no nosso Instagram do Corpo de Bombeiros. E a gente vai continuar 40 alunos, já vão começar em fevereiro. Alguns alunos dessa turma que não conseguiram se formar com o desempenho que a gente espera, vão continuar também ano que vem. Nosso interesse é que o aluno realmente saia bem treinado com as matérias que a gente passa.
Foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Sistema que será desenvolvido a partir de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas pelos crimes de estupro no Brasil. 15.035 de 2024 é resultado do projeto de lei criado pela senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso. Segundo a lei sancionada, um sistema de consulta pública deve manter os dados como o motivo, a pena e outras medidas impostas ao réu condenado, que passa a ser monitorado por um dispositivo eletrônico. A lei 15.035, ela trouxe para a gente, o Cadastro Nacional de Pedófilos ou de Predadores Sexuais. Aquelas pessoas que cometeram um crime, seja de estupro de vulnerável, de favorecimento à prostituição, seja de menor ou seja de adultos, ou também os vulneráveis e adolescentes. Também no caso de cafetinagem, que é o rufianismo, que é o crime de rufianismo. Também o caso de gravação não autorizada de imagens de cunho sexual. Então, todos esses crimes, todas as pessoas que foram condenadas em primeira instância, elas irão para esse cadastro, onde será público o acesso ao CPF e ao nome dessas pessoas, e também o tipo que elas foram condenadas. No exemplo, o estupro 213, o estupro de vulnerável 217, elas serão condenadas, serão claras, ficará lá público, para que elas tenham acesso a esses dados. Importante ressaltar que as vítimas terão os nomes preservados, não aparecerá o nome das vítimas, só os nomes daqueles que foram condenados. Outro ponto que eu acho que é interessante é que é o seguinte: em caso de condenação em primeira instância, seu nome já vai automaticamente para esse cadastro. Caso você venha a ser absolvido, aí seu nome será retirado. O objetivo da lei é prevenir novos crimes e facilitar o acesso à informação para a proteção de pessoas em mais vulnerabilidade, como é o caso de mulheres e crianças. É sempre importante a gente saber quem que a gente vai colocar dentro da nossa casa, Lógico que não vem todo mundo com uma plaquinha, não tem como você saber, mas essa lei visa garantir essa situação, Ela tenta coibir um pouco dessa situação. Claro que o mais importante é sempre a gente conhecer a pessoa antes, principalmente quando se tem filhos. É importante a gente saber quem a gente coloca na nossa casa, com quem a gente apresenta aos nossos filhos, porque como a gente brinca muito, a criança é uma esponja, então tudo ela absorve e nem sempre ela consegue falar as coisas. Então é de extrema importância a gente saber com quem a gente está se relacionando para poder introduzir, e claro que com essa lei é uma excelente garantia para você ter mais ou menos uma noção. A opinião da população em relação à nova lei sancionada ainda divide opiniões. Algumas pessoas se sentem mais seguras. Outras acreditam que a lei deve ser melhor estruturada. Vai ser muito bom, nós precisamos disso, principalmente nós mulheres, que nós é muito atacada. Acho que deveria ter uma punição justa de acordo com o que ele fez, uma cassação química ou alguma punição que pague com o que ele fez com as mulheres, porque não tem proteção nenhuma. E aumentar a proteção, os policiais acreditarem, promover mais que as mulheres falem, dar mais segurança a elas, porque muitas mulheres vão na delegacia denunciar e as pessoas não acreditam, falam que ela pediu para isso. Então acho que não adianta muito. As consequências, eles vão ser vistos e as pessoas vão poder ter mais cuidado com eles. Outra coisa que a gente vive em nossa sociedade tão cheia de sentimentos raivosos, que elas já condenam a pessoa sem ter a certeza de que elas realmente são aquilo que são, e pode causar um mal maior para a sociedade. A sociedade está pronta para ter acesso a esse tipo de informação. A justiça ela não deveria ser mais eficiente ao ponto de coibir esse tipo de ação e prender esses
esses infratores sem que a sociedade tivesse que ficar sabendo, porque o fato de demonstrar o nome, expor o nome dessas pessoas para a sociedade, qual é o objetivo deles? O que a sociedade vai poder fazer? Tá entendendo? É muito complexo isso. Não sei se é a melhor opção. O fato de eu saber que o fulano é bandido, e aí, o que eu vou poder fazer? A justiça me permite fazer alguma coisa? Representantes do comércio patense se reuniram na manhã de hoje com o prefeito Luiz Eduardo Falcão para discutir as possíveis alterações no trânsito pretendidas pela prefeitura. A repórter Isabela Sanches tem as informações. Na manhã desta sexta-feira aconteceu uma reunião muito importante na Prefeitura de Patos de Minas. Temas de interesse dos comerciantes da cidade foram abordados, como, por exemplo, possível mudanças na mobilidade urbana, principalmente nas ruas do centro da cidade. Quem nos dará mais informações sobre como foi a reunião é o presidente do Sindicomércio, Eduardo Soares. A gente entende que, primeiro, o objetivo que se está buscando quando se propõe a retirada do estacionamento, a implantação do corredor, que é dar mais a celeridade no fluxo de veículo e principalmente nos ônibus, né, no transporte coletivo público, a gente entende que fazendo isso naquele pedaço ali, nessa área que se pretende, não vai surtir os efeitos que se pretende. E por outro lado, a gente tem muito medo de que isso acarrete um prejuízo para o comércio de um tamanho que venha, inclusive, a fechar portas, a gerar desemprego. Então foi isso que nós fomos levar para o prefeito. Nós tivemos a oportunidade de conversar com representantes, inclusive, do comércio de Uberaba, que foi implantado um projeto desse tipo lá, e o presidente lá do Sindicomércio daquela cidade foi muito categórico em falar que lá esse projeto realmente aniquilou com o comércio do centro de Uberaba. Então era realmente essa a nossa preocupação. A gente entende que realmente é esse o perigo de acontecer, mas nós ficamos muito felizes de ouvir por parte do prefeito que essa sugestão que traz o projeto dessa implantação do corredor nada mais é do que realmente uma proposta, né, que não teria nada certo, mas como falta de informação, onde a gente não tinha ainda tido a oportunidade de receber esse retorno da prefeitura, todo momento a gente via, e por parte também do departamento que está cuidando desse projeto, que realmente iria implantar de forma definitiva, que já estava decidido. Mas o prefeito nos garantiu que é apenas um estudo, que podemos ficar tranquilos que não terá nenhum tipo de execução de um projeto desse tipo, sem ter uma discussão maior, principalmente com os representantes do comércio, com os comerciantes que podem ser muito impactados de forma negativa. E quem nos dará mais detalhes sobre como foi a reunião e o que ficou definido é o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Esse projeto para o trânsito, para a mobilidade aqui de Patos de Minas, ele foi contratado no ano passado, em 2023, a gente vem conduzindo isso com a maior tranquilidade, né? E antes dessa reunião com os comerciantes, especialmente da Majorgote, na manhã de hoje, nós tivemos há quase um ano uma reunião com as entidades, foram todas convidadas, com os vereadores à época, para mostrar os primeiros resultados desses estudos, desse projeto, né? Que foi feito pelo escritório lá de Curitiba, que é uma referência nacional e até internacional em mobilidade. Depois disso, a gente teve agora mais recentemente a audiência pública, onde tudo foi detalhado, e agora hoje a reunião com os comerciantes da Majorgote, vários deles aqui, especificamente em relação a essa proposta que tem a previsão, né, lá no estudo de um possível corredor de ônibus na Majorgote, na Dr. Marculino, e com muita tranquilidade que eu afirmo, né, que as pessoas, os comerciantes, todos podem ficar tranquilos que nenhuma proposta será aplicada sem discussão.
né? São propostas, aquilo é um projeto, ele não necessariamente vai ser todo colocado em prática. Ali tem centenas de propostas para retirada de pontos de conflito, de vários cruzamentos da cidade, de binários, né? Ou seja, uma rua vai, outra vem, ruas com sentido único, inversão de sentido de algumas outras, retirada de estacionamento para facilitar a mobilidade em alguns pontos, que também isso será analisado com calma, né? Será discutido. O nosso governo trabalha dessa forma, nenhuma decisão até hoje foi tomada de supetão, sem discutir com a população, e mais do que ninguém o prefeito tem que ter a consciência de que Patos é uma cidade de prestação de serviço, uma cidade de comércio, também do agro, mas recebemos aqui a região inteira para comprar, vender, contratar serviço, estudar, ir aos hospitais. É lógico que nenhuma medida que vai ser implementada pelo nosso governo visa prejudicar algum setor. Ao contrário, a gente quer melhorar a mobilidade, facilitar a chegada dos clientes, de quem quer passear no centro da cidade, mas eu estou consciente de que é um desafio grande. Conciliar todos os interesses é complicado, né? Você tem pessoas que desejam chegar ao centro de forma mais rápida, mas tem também o interesse legítimo do comerciante que deseja preservar ali o trânsito local, as pessoas estacionando, transitando perto dos seus estabelecimentos, e é inegável que Patos tem essa cultura, né? As pessoas gostam de ir para o centro, para passear, para fazer suas compras, e por mais que a nossa cidade esteja crescendo muito, né? Nós temos aí cerca de 12, 13, 15 mil novas pessoas na cidade de cerca de 2 anos para cá. A cidade está batendo aí 170 mil habitantes, e é um desafio organizar tudo isso. Essas pessoas demandam serviços públicos, posto de saúde, hospital, escola, creche, trânsito, né, ônibus coletivo, pedestre, ciclista, aplicativo, táxi, e conciliar tudo isso, né, organizar esse crescimento, que não é só uma tarefa da prefeitura, né, a gente precisa também da colaboração das pessoas, não é tarefa fácil. O NTV News está terminando e volta amanhã às 19 horas. Boa noite para você e até lá.